Vamos estudar um pouquinho sobre a tuberculose. Tuberculose, que é uma doença endêmica no Brasil, é uma doença infecciosa causada por bactérias, bacilos, o Mycobacterium tuberculose. É uma doença muito prevalente no Brasil, mas tem um grupo de pessoas que tem mais risco de ter contato com essa bactéria, com esse Mycobacterium. Esse grupo de pessoas são as que estão em situação de rua, em cárcere privado, aqueles que são usuários de drogas, ou aquelas pessoas que estão em contato com pessoas que têm tuberculose bacilíferas, mais bacilíferas. E uma vez em contato com o Mycobacterium, tem 3 desfechos possíveis. Ela pode ter uma resposta imunológica perfeita, que elimina o micobactério e a pessoa acaba não desenvolvendo a doença. Ou ela pode ter uma resposta imunológica específica contra o micobactério, boa o suficiente para ela ficar assintomática, mas não boa o suficiente para ela eliminar a, a bactéria. Daí ela desenvolve o que chamamos de uma tuberculose latente. Ela tem o Mycobacterium, ela tem tuberculose, mas ela não se manifesta clinicamente nem radiologicamente. Então, se ela não se manifesta, como é que a gente identifica? Como é que a gente sabe que alguma pessoa tem tuberculose latente? É através de uma investigação, de um rastreio para tuberculose latente, onde vamos fazer exames para ver exatamente essa resposta imunológica específica, que seria o PPD ou o IGRA. E temos a tuberculose ativa, que é o terceiro desfecho possível da pessoa que entra em contato com micobactéria e desenvolver a doença, a tuberculose. A tuberculose ativa é um conjunto dos sintomas que podem ser os clássicos da tuberculose pulmonar ou sintomas subclínicos, com achados de imagem específicos que remetem à tuberculose e exames laboratoriais específicos também que vão fechar o diagnóstico da tuberculose. Quando temos uma pessoa que tem tuberculose latente, ela pode vir a desenvolver um quadro de tuberculose ativa. Pode ser dias para ela desenvolver a tuberculose ativa, semanas, anos ou décadas para ela vir a desenvolver a tuberculose ativa, ou, como a maioria das pessoas com tuberculose latente, pode nem vir a desenvolver a tuberculose ativa. O sistema imunológico dela vai deixá-la sempre na tuberculose latente. Mas tem um grupo de risco de pessoas que têm mais chance de desenvolver a tuberculose ativa. São as pessoas com imunossupressão, os imunossuprimidos. Aqueles com HIV, diabetes tipo 2, que usam imunossupressores ou corticoides em doses altas, que têm IMC baixo, aqueles muito magros, dialíticos ou que estão em transplante de órgãos. E essas pessoas, esse grupo de pessoas, os imunossuprimidos, quando elas desenvolvem a tuberculose ativa, elas têm uma chance maior ainda de desenvolver um subtipo da tuberculose ativa que é mais grave, que tem um desfecho pior. Só que elas é o que chamamos de tuberculose disseminada. Como o próprio nome diz, disseminada é que ela está espalhada pelo corpo, então pega 2 ou mais sítios. Ou ela está disseminada pela via hematogênica, pelo sangue. E tipos de tuberculose que sabemos que é disseminada são aquelas que pegam tuberculose em medula óssea, a tuberculose miliar, que é um subtipo da tuberculose no pulmão, mas que se espalhou não pela via aérea, mas sim pela via hematogênica para o pulmão, e a tuberculose hepática hematogênica, que também foi espalhada via sangue. E como que é o quadro clínico da pessoa que tem tuberculose? Muito bem, entrou em contato com o micobactério, desenvolveu a tuberculose ativa. Agora vamos falar específico da tuberculose pulmonar. É dividido em sintomas, imagem e exames, assim como eu falei lá em cima. Vamos ver os sintomas.
Sintomas, podemos pensar na tuberculose pulmonar em 3 tipos de sintomas: a tosse, os sintomas B e outros sintomas respiratórios. Veja que a tosse está presente em 80% dos casos das tuberculoses pulmonares. É um número bem grande, então muita chance da pessoa que tem tuberculose pulmonar ter a tosse, mas veja que 20% das pessoas com tuberculose pulmonar não apresentam tosse. O que isso traz para a gente? Traz que aquelas pessoas que têm fator de risco maior para ter tuberculose ativa, aquelas pessoas imunossuprimidas, que a gente acabou de falar, HIV, IMC baixo, doente crônico dialítico, essas a gente tem que ter um limiar de suspeição pequeno. Mesmo que ela não apresente um quadro de tosse, temos que pensar que pode ser tuberculose e temos que investigar tuberculose. E sempre falamos de tosse, pensamos em duração, se ela é produtiva, se a pessoa consegue escarrar, para a gente pensar nos exames, que vamos ver mais para frente, e se tem hemoptise, se tem sangue na tosse. Sempre que pensamos em tosse e duração, pensamos em um termo feito pelo Ministério da Saúde, que são os sintomáticos respiratórios. Sintomáticos respiratórios é um termo pelo Ministério da Saúde, como eu falei, que serve exclusivamente para busca ativa, para a gente identificar na população geral mais casos de tuberculose e para a gente diagnosticar mais casos de tuberculose e para tratar mais casos de tuberculose. É um meio de busca ativa. Não tem relação com o diagnóstico em si da tuberculose. Não precisamos esperar que o paciente feche critérios de sintomáticos respiratórios para fechar o diagnóstico de tuberculose. Muito menos vamos esperar ou cancelar um diagnóstico de tuberculose porque a pessoa não é sintomático respiratório. Mas o que raios são sintomáticos respiratórios? É uma relação que fazemos em tosse e duração. Então, por exemplo, para uma pessoa na população geral, a gente vai falar que é um sintomático respiratório quando tem tosse de 2 a 3 semanas. Ou para o paciente diabético, também vamos falar que é um sintomático respiratório quando tem tosse por 2 a 3 semanas. A diferença entre esses dois é o rastreio para tuberculose. E no diabetes a gente sempre vai fazer um raio-x. Na população geral, não necessariamente, quando estamos falando dessa busca ativa de tuberculose de sintomáticos respiratórios. Ou tem algumas populações que em qualquer duração de tosse, ou seja, tossiu, a gente vai pensar em tuberculose, vamos investigar tuberculose. Que são aquelas pessoas que têm um risco maior de desenvolver a tuberculose. Já falamos, as pessoas imunossupressão, aquelas em situação de rua, os imigrantes, que é uma doença mais endêmica no Brasil, então os imigrantes a gente tem que ter um grau de suspeição maior. Aquelas pessoas que têm contato com tuberculose em domicílio, por exemplo, dentro de casa tem uma pessoa que está tratando a tuberculose ativa. E os profissionais da saúde. Esses grupos de pessoas, qualquer um deles que tiver contato, que tiver tosse, a gente vai pensar, ele já fecha um critério para sintomáticos respiratórios. E os outros sintomas? A gente falou de tosse, então, os sintomas B são aqueles sintomas mais relacionados a linfomas, linfomas de não-Hodgkin, estão presentes a 60% a 70% dos casos de tuberculose, e nada mais são que aquele quadro de concepção geral. A pessoa tem febre, tem perda de peso, tem suor à noite, sudorese noturna. São sintomas muito prevalentes em casos de tuberculose pulmonar. E outros sintomas respiratórios, esses são sintomas menos presentes, menos prevalentes na tuberculose pulmonar, que seria a dispneia, falta de ar e uma dor pleurítica, uma dor ventilatória dependente. São menos frequentes. Esses são os sintomas que a pessoa pode ter com tuberculose. Vamos falar então sobre a imagem. Imagem, para ficar mais didático, dividir em 3 grupos de pacientes. Aqueles pacientes com imunossupressão, que têm a tuberculose mais grave, aquela tuberculose disseminada, que como vimos no pulmão é a miliar.
os pacientes imunocompetentes vão fazer outros tipos de imagem, e os pacientes que tiveram tuberculose e trataram da tuberculose, mas ficaram com sequelas pulmonares da tuberculose. Nos imunossuprimidos que têm aquela forma disseminada, aquela forma miliar, que infecta o pulmão, mas de forma hematogênica pelo sangue, vai desenvolver o que chamamos de micronódulos esparsos ou randômicos. São nódulos espalhados pelo todo o pulmão. Olha aqui um raio-x de uma tuberculose miliar, com vários nódulos espalhados por todo o pulmão. Na tomografia, vamos ver exatamente isso. Vários nódulos espalhados por todo o pulmão. Nódulo, 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 nódulo. São nódulos pequenos, micronódulos. E uma forma de identificarmos que é um padrão randômico espalhado é que elas não poupam a pleura. Então aqui na periferia, no pulmão, temos a pleura e temos nódulos que acometem a pleura, que pegam na pleura. E na cisura entre os lobos pulmonares, temos também tecido de pleura. Então aqui vemos acometimento de cisura, acometimento de cisura, acometimento de pleura. Então a pleura está bem acometida. Isso é um quadro de nódulos randômicos e a principal causa disso é tuberculose miliar. Naqueles pacientes imunocompetentes que desenvolvem uma tuberculose ativa, só uma tuberculose pulmonar, podemos ter nódulos centrolobulares. São também nódulos pequenos, menores que 3 centímetros, que aparecem na tomografia de tórax. Aqui uma imagem. Veja que é uma imagem muito parecida da tuberculose miliar, mas elas poupam a pleura, elas não acometem a pleura. Essa é a grande diferença entre a tuberculose miliar, o padrão de imagem da tuberculose miliar, da tuberculose pulmonar normal. Então veja aqui que a pleura está livre. Espaço preto, que é pulmão, entre os nódulos e o fim do exame. Está livre, não acomete a pleura. A cisura aqui pulmonar também, que é tecido de pleura, não acomete. Então isso aqui são nódulos centrolobulares característicos de uma tuberculose pulmonar. Além disso, podemos ter infiltrados em lobos superiores ou nas regiões superiores dos lobos médios ou os lobos inferiores. E temos a imagem clássica de cavitações. Aqui são os nódulos centrolobulares que formam essa imagem de árvore em brotamentos também, que é um corte longitudinal dos nódulos, a gente pode ver. E aqui, cavitações pulmonares, que são irregulares, tem uma parede espessa, maior que 1 milímetro. Isso é característico também de tuberculose. Naqueles pacientes que tiveram tuberculose, trataram e têm sequelas, o que mais vemos são um quadro de fibrose, de nódulos calcificados, que ficaram resquícios, nódulos calcificados. Aqui temos alguns nódulos calcificados, como aqui, por exemplo. Aqui outro nódulo calcificado. E as cavitações permanecem. Elas podem ter uma cavitação que se formaram e que permaneceram após a tuberculose. E aqui vemos uma cavitação, uma sequela que ficou, que tem um conteúdo dentro. Então essas cavitações que ficam na tuberculose geram um risco maior da pessoa desenvolver o que chamamos de um aspergiloma, que é uma massa dentro da cavitação intracavitária, formada por hifas de aspergilos agregadas a fibrina, muco, detritos, outros restos, que formam o que a gente chama de bola fúngica. Então essas pessoas têm um risco maior de desenvolver um aspergiloma. Aqui uma imagem de um aspergiloma. Essas são as imagens características da tuberculose, que vamos pensar em tuberculose ou miliar ou pulmonar. E uma vez suspeitando de tuberculose, seja por sintomas, seja por imagem, ou seja pela junção de sintomas mais imagem, vamos fazer exames.
Os exames dividimos em 2 grupos, aqueles que são os inespecíficos e os que são específicos para a tuberculose. Vamos usar os específicos para fechar o diagnóstico de tuberculose, mas os inespecíficos têm uma relevância para a gente também. Tem, na verdade, 2 relevâncias para a gente. Uma, que tem uns exames que são muito sensíveis para a tuberculose, ou seja, nos ajuda num momento de rastreio, que queremos rastrear tuberculose, naqueles pacientes sintomáticos. É o PCR. O PCR, quando tem um valor, quando a gente faz um corte de valor de 10, aqueles que têm 10 para cima têm uma sensibilidade de até 96% de ter tuberculose. Isso é muito sensível, ajuda muito para, nesse caso, de rastreio para tuberculose. Não específico, 1 milhão de coisas pode causar um PCR alto, acima de 10, mas uma tuberculose ativa pulmonar que não causa um PCR acima de 10, a chance é muito baixa. E também, o outro fator que os exames inespecíficos nos ajudam é entender um pouco a gravidade do nosso paciente. Como é que está a gravidade desse paciente? Então, pacientes com tuberculose vão desenvolver anemia. A anemia do paciente com tuberculose é uma anemia normocítica e normocrônica, de tamanho da hemácia normal e de coloração também normal. E essa anemia é devido à resposta inflamatória crônica induzida pela infecção. Ela estimula a produção de opsidina, que forma aquela anemia de doença crônica característica. E ela vai falar para a gente de gravidade quando tem uma HB menor do que 10. Depois, os pacientes com tuberculose também desenvolvem uma hiponatremia, tem um sódio baixo. É devido a uma síndrome de antidiurese inapropriada, um CIAD, e devido também a uma insuficiência adrenal por tuberculose. Não se sabe a certo qual dos dois tem um fator mais relevante que o outro. Sabe-se que os dois acontecem e os dois causam hiponatremia. Então, um paciente com tuberculose, a gente vai pensar que ele tem maior gravidade também, se tem um sódio menor do que 125. E por fim, os pacientes com tuberculose vão ter uma albumina baixa, que é por uma combinação de fatores, um conjunto de fatores. Primeiro que a albumina é um marcador inflamatório negativo, ou seja, quando a pessoa tem inflamação, qualquer coisa que acometa inflamação nela, vai diminuir os níveis de albumina. É igual o PCR que aumenta nas inflamações, a albumina cai nas inflamações, é um marcador inflamatório negativo. E também pela desnutrição, a pessoa com tuberculose vai ter os sintomas B, vai ter perda de peso. Isso vai levar a um quadro de hipoalbuminemia. A gente considera isso um valor grave de albumina na tuberculose menor que 3,5. Esses são os exames inespecíficos que nos ajudam a pensar na tuberculose, tanto no manejo de rastreio quanto de gravidade. E os exames específicos para tuberculose, para a gente fechar o diagnóstico de tuberculose, temos quatro principais. Aqui temos o teste rápido molecular de tuberculose, que é feito o PCR, onde vamos identificar material genético do micobactério, aí a gente fecha o diagnóstico. Veja que aqui tem 3 lupas. O que isso significa? Isso aqui é um lembrete para a gente que esse teste rápido molecular para tuberculose é o exame padrão, o exame de escolha pelo Ministério da Saúde para a gente fechar o diagnóstico da tuberculose. Sempre que tiver ele positivo, ele presente, né, é ele que vamos fazer. É um teste sensível e específico para a tuberculose. Ele nos ajuda também a entender se esse micobactério já tem resistência à rifampicina, que é um dos tratamentos. E o único problema desse teste, os únicos problemas, tem 2 problemas. Um é que ele não está presente em todos os lugares, mas isso é cada vez menos frequente, que ele já foi liberado pelo Ministério da Saúde. Mas um dos problemas é que ele permanece positivo por muito tempo. Ou seja, a gente não pode usá-lo para ver se o paciente foi curado da tuberculose, porque mesmo depois do tratamento todo da tuberculose, o teste rápido ainda vai vir positivo, então ele não nos ajuda nesse quesito de acompanhamento. E ele também não quantifica os bacilos. Não vamos saber se o paciente tem uma tuberculose muito bacilífera ou pouco bacilífera. Depois,
Temos o segundo teste, que é o TB-LAM, que ele vai ver justamente essa lipoarabinomanana. Essa lipoarabinomanana, esse nome grandão esquisito, é um complexo lipoglicano encontrado no envelope da micobactéria, tá? Então, conseguimos identificar esse complexo em um teste urinário. Mas preste atenção, ele não indica que a pessoa tem uma tuberculose urinária. A gente está falando de tuberculose pulmonar, mas é um exame urinário que vai falar pra gente que ele tem um micobactério circulando no corpo. É um exame menos sensível, ou seja, pode ter várias pessoas com tuberculose que o teste vai vir negativo. É um teste mais específico para tuberculose, sim. E ele é útil para aqueles pacientes que têm dificuldade em escarrar. Porque o teste rápido molecular para tuberculose, os outros testes que vamos falar, são todos testes de escarro. Também é útil para aqueles pacientes com HIV que estamos investigando tuberculose, porque pacientes com HIV têm um risco maior de ter uma tuberculose ativa, temos que fazer exames mais específicos, temos que fazer um rastreio maior, temos um limiar de suspensão menor. Lembra que um sintomático respiratório por HIV é qualquer duração de tosse? Então sempre temos que investigar tuberculose. Então esse é um teste que podemos fazer, é útil, nos ajudaria. E aqui um potinho de urina para a gente lembrar. Os outros dois testes são a baciloscopia e a cultura de micobactérias. A baciloscopia, também chamada de BAR ou BK, tem uma lupinha aqui, é o segundo método de diagnóstico quando o teste rápido molecular não está presente. Vamos diagnosticar pela baciloscopia, que é um exame feito pelo escarro, como a gente já tinha falado. É um exame menos sensível para a tuberculose, mas temos algumas coisas para fazer para aumentar essa sensibilidade, que eu vou falar para vocês. É um exame menos específico também. Por quê? Porque ele é feito com a coloração, a gente pega o escarro e faz uma coloração, como dizia o Nielsen, e ele vai ver qualquer micobactéria. Então pode ter outras micobactérias no escarro que vai dar um bar positivo. Não necessariamente é tuberculose, por isso que é um exame menos específico. Como que a gente faz para aumentar a sensibilidade da baciloscopia, do bar? A gente pode fazer mais de uma amostra, então temos que fazer pelo menos de 2 a 3 amostras. Não tem estudos muito relevantes que falam do benefício da terceira amostra em relação à segunda, mas de 2 a 3 amostras vamos fazer. Essas amostras têm que ser em dias diferentes. Tem alguns estudos que mostram que essa baciloscopia, esse bar feito 2 amostras, 3 amostras no mesmo dia, tem uma sensibilidade menor do que feito em 2 a 3 dias diferentes. Então isso a gente tem que pensar sempre naquela relação custo-benefício do será que o paciente vai voltar amanhã para fazer um novo bar ou será que eu já faço 2 a 3 bares hoje, mas com uma chance de achar menor de achar a tuberculose? Tem que pensar esse benefício. Fazer o bar, a primeira coisa de manhã em jejum, aquela história toda. Os estudos são meio controversos com essa relação se tem maior sensibilidade ou menor sensibilidade que fazer a qualquer momento do dia. Então não é muito bem definido isso não. O que ajuda também é a gente estimular o escarro. Depois eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso, ajudar a produzir mais escarro, que aumenta também a sensibilidade do exame. Outras formas de aumentar a sensibilidade no exame são formas laboratoriais, como a centrifugação ou outros processos também laboratoriais ajudam a aumentar a sensibilidade desse exame. E esse exame é bom porque ele nos ajuda a definir a carga bacilar. Então, com o BAR, conseguimos saber se esse paciente está muito bacilífero, pouco bacilífero, se tem uma chance maior de contaminar outras pessoas ou menor, tá? É o exame também que vamos fazer para acompanhamento, porque ele negativa rápido, diferente do teste rápido molecular. E por último, temos a cultura do micobactério, essa cultura feita no escarro ou de qualquer outro material. É um exame mais sensível e mais específico, é o exame mais sensível e mais específico. Ele vai nos dizer com certeza se a pessoa tem tuberculose ou não.
vai até nos falar o perfil de sensibilidade dessa micobactéria. Se é resistente à rifampicina ou se é resistente às outras drogas utilizadas no tratamento da tuberculose. Tá. O problema da cultura é que demora muito tempo para ter o resultado. Temos alguns meios de cultura, tá? Tem 3 meios principais de cultura para fazer: o meio de cultura sólidos, o meio de cultura líquidos e os meios de culturas para sangue, quando fazemos cultura para micobactéria no sangue. O meio de cultura sólida eu acho que é o mais comum dos lugares e ele demora de 20 a 40 dias para sair o resultado. O meio de cultura líquido é uma tecnologia melhor e demora de 10 a 20 dias, mas mesmo assim é muito tempo para a gente ter o resultado, para a gente começar a tratar o paciente só pela cultura, esperar a cultura, é inviável. Então, o que fazemos normalmente é uma junção dos outros exames com a cultura. A gente pede a cultura quando vem no teste rápido molecular positivo, ou quando a gente suspeita de tuberculose, não temos o teste rápido e a gente solicita o BAR, não precisamos esperar o BAR, como ele é um teste menos sensível, a gente já pede o BAR, o BK, junto com a cultura. E quando a gente suspeita de um quadro de resistência ao tratamento, a gente pede também a cultura de micobactérias. Tá? E como podemos fazer para aumentar a sensibilidade? O que a gente faz quando a gente só tem a baciloscopia e vem a baciloscopia negativa, mas a gente tem uma suspeita muito grande de tuberculose pulmonar? A gente pode fazer o que está aqui embaixo, que a gente pode induzir o escarro nesses pacientes. A gente induz o escarro usando uma inalação com soro fisiológico, com 5 ml, com meio ml de NaCl a 20%. Isso a gente induz o escarro. E se mesmo assim vier negativo, mas a gente tem uma alta suspeição, nossa, só falta o cara falar para mim que é tuberculose. Ele tem tosse por muito tempo, assintomático respiratório, mesmo que esse termo a gente não usa para fechar o diagnóstico, não usa para diagnóstico. Tá com sintomas B, tem febre, tem perda de peso, tem sudorese noturna, é a cara da tuberculose. Mas mesmo assim veio negativo, a gente pode lançar mão de um lavado broncoalveolar através da broncoscopia. Então faz uma broncoscopia, faz um lavado broncoalveolar, pega esse lavado e manda para análise. E aproveitar que já estamos na broncoscopia, podemos até fazer uma biópsia. Nessa biópsia, a gente pode identificar o bacilo, que é o que a gente quer, achar o bacilo da tuberculose, micobactéria, ou a gente pode até ver um granuloma caseoso, que é a principal causa de um granuloma caseoso é a tuberculose também. E o que vai aumentar ainda mais a sensibilidade é depois dessa broncoscopia a gente fazer um escarro logo após a broncoscopia. Esse escarro após a broncoscopia tem uma sensibilidade bem maior que os outros escarros, inclusive o escarro induzido pela inalação. Então essas são as formas, são os exames mais específicos para tuberculose, é isso que a gente faz. Então a gente falou aqui nesse vídeo o que é tuberculose, quem são as pessoas com fator de risco maior para ter contato com a tuberculose e aqueles com fator de risco para ter a tuberculose ativa. Falamos o que é uma tuberculose latente, o que é uma tuberculose ativa, o que é uma tuberculose disseminada. Vimos também o quadro clínico da tuberculose. Vimos quais são os sintomas, a prevalência dos sintomas. Vimos exames de imagem nos diferentes tipos dos pacientes com tuberculose. E vimos os exames. Como diagnosticar, quais exames nos ajudam a pensar em gravidade, quais exames nos ajudam a pensar em rastreio. No próximo vídeo, vamos entrar a fundo no tratamento da tuberculose. Como que a gente trata, quais são os esquemas, tem um esquema novo aparecendo aí, liberado pela Organização Mundial da Saúde, vamos falar disso. Vamos falar da resistência, dos efeitos colaterais, de hepatotoxicidade, o que a gente faz com o paciente com tuberculose, que vem com TJ e TGP aumentado, vamos falar de tudo isso no próximo vídeo. Obrigado. Essa aula foi útil para você?
Imagina agora ter acesso a todo o conteúdo organizado, com mapas mentais que fixam conhecimento e casos clínicos que te preparam para o dia a dia, para a vida como ela é. Você tem duas opções agora. A primeira é continuar procurando conteúdos soltos na internet. A segunda é clicar no nosso link na descrição e ter tudo estruturado para você com os nossos cursos. A escolha é sua, mas o resultado é diferente. Nos cursos da RC Saúde, você para de estudar e começa a aprender de verdade. Inscreva-se no nosso canal, dê like nesse vídeo e não perca as próximas aulas gratuitas. Mas se quer resultados reais, os nossos cursos completos é o caminho.